Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 4 de junho do ano 2000. Os meus direitos. Que nenhum de vós procure distorcer o que é meu. Assim como te dou todo o direito de fazeres o que queres, então não te ponhas contra os meus assuntos, pois tudo o que eu determino é lei santa, pura e sem mancha, e pelas dos homens hoje se diz uma coisa e amanhã já se diz outra. Ninguém sustenta o que diz, mas eu posso. Vocês precisam de 2 ou mais testemunhas, mas eu dou testemunho de mim mesmo. Conferir São João, capítulo 8, versículo 17 a 18. Todo aquele que puser a mão nos que me pertencem e vier a fazer como quer, este ou esta pessoa é considerado traidor. Se condenas alguém por causa do meu santo nome, antes devias pensar primeiro. Os condenados são os que julgam. Jonas quis se desviar do que o mandei fazer. No entanto, por si mesmo recebeu o castigo. Jonas capítulo 1, versículo 1 seguido. Estou dizendo isto a todos os meus servidores de minha igreja. Não castigueis um só dos meus servidores, mas deixeis este servir-me, como eu quero, e não como vós quereis. Pois eu sei o que estou fazendo. Se as leis dos homens é punir quem erra, as minhas leis é fazer justiça, para depois, no juízo final, dar a punição. Ouço dizer de ti que não aceitas mais se curvarem em minha frente. De quem aprendesses isto? Dos meus santos? Dos meus anjos? De minha santa mãe? Se disseres que não é nada disso, eu direi que são sim novas normas, alegando que não se pode ficar parado no passado. Leias quantas vezes quiseres e vê o que falei. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não. São Mateus capítulo 24, versículo 35. A obrigação de um sacerdote ou bispo é defender as minhas leis e não revogá-las. Quando o juiz deste mundo for retirado do que é meu, junto com ele irão milhões que se dizem meus servidores. Um sacerdote pode salvar muitas almas, mas também pode arrastar milhares de almas para o inferno. Os antigos sacerdotes me traíram enquanto estava na terra até os meus 33 anos. Agora começou tudo novamente. Não todos, mas a maioria. Quem busca a paz encontrará. Quem procura confusão, vai encontrar dor e tristeza. Ó homem, aprendeste com quem as primeiras palavras? Não foi com teus pais? E os teus pais aprenderam com quem? E assim foi sucessivamente até no começo. Por mim foi o início de todas as coisas, e dei o direito de todos viverem, e não só os que se acharem mais inteligentes. Procures primeiro olhar os teus erros e não os dos outros. O discípulo não pode ser maior do que seu mestre. São João capítulo 13, versículo 16. E este sou eu, Jesus. Essa mensagem é bem apropriada para o dia de hoje, né? Para os dias de hoje. E é uma mensagem do ano 2000. Que nenhum de vós venha mexer nas leis que eu deixei. Ninguém sustenta mais o que fala. Hoje é um assunto, amanhã é outro. Hoje é uma lei, amanhã é outra. Estão revogando tudo, né? E Jesus diz aqui, padres e bispos, né? Sacerdotes e bispos, ficaram para defender as minhas leis e não revogá-las. E hoje o que a gente vê? Só mudança. É o tempo todo. Esse, desde que entrou lá no comando, quantas mudanças ele já fez? Está mudando tudo e o homem acha que não, mas é só isso aqui, mas pega, desde quando ele entrou. Por isso que todos nós, isso serve como um alerta, todos nós devemos adquirir, vá em lojas aí que vendem livros antigos, loja de sebo, acho que é o nome, né?
e comprem enquanto ainda existe as Bíblias antigas, os missais antigos, catecismo antigo, porque vai dar fim em tudo. Por que vão dar fim em tudo? Porque vai vir a nova cartilha. E mais para frente, se o mundo ainda for, depois, mais tarde, vão dizer assim, mas me prova onde está isso escrito. E vai pegar uma Bíblia, não tem mais. Vai pegar um catecismo, não tem mais. Por quê? Porque eles renovaram, mudaram tudo. Então adquiram, enquanto ainda está, enquanto ainda existe, né? Catecismo, a liturgia diária, Bíblias que as pessoas estão trocando e estão deixando nessas lojas que vendem livros usados, né? Vá lá e adquira e guarde, porque vai ser a nossa segurança, que a gente tem ali a prova. Ó. Esse livro, a Palavra Viva de Deus, é o manual que nós temos em nossas mãos, mostrando o que é verdade. Aqui Jesus fala: estou dizendo isso a todos os meus servidores de minha igreja. Não castigueis um só dos meus servidores, mas deixeis este servir-me como eu quero e não como vós quereis. Não castigueis um só dos meus servidores. Quem pode castigar um dos servidores de Deus? É os que estão acima, né? As autoridades. O que aconteceu com o nosso sacerdote? Foi castigado pelas mãos deles, né? Serviu 25 anos a eles. É igual o profeta fez na época. E o diretor da rádio falou: ô bodas de prata jogado fora, né? Era 25 anos de rádio também. Aqui o sacerdote nosso, 25 anos pagando, a igreja pagando o Unimed, hoje que ele precisa, não tem. Então, acha eles que castigaram, mas ele teve. Ele está tendo apoio, né? Encontrou uma comunidade que abraçou ele, a causa dele. E por quê? Porque ele quer servir a Deus direito. Ele quer fazer o certo. Então, deixeis eles trabalhar como eu quero e não como vocês querem. Mas eles não deixam. Por que eles tentam diminuir cada vez mais o santuário, Palavra Viva de Deus, Santuário de Deus Pai? Por que agora a comitiva aí da Palavra Viva de Deus teve em Minas Gerais e cada lugar que passava, uns aceitavam, outros não? João Batista falando com o sacerdote: faz o teu trabalho, deixa que eu faça o meu. Mas que trabalho que nós estamos fazendo? É o mesmo? Mas eles não querem, não aceitam, né? Lá um sacerdote, segundo João Batista falou, diz, quer dizer que nós somos a maioria, estamos errados. Vocês que são a minoria estão certos. Mas quando Moisés ia falar por Faraó, o Moisés era a maioria? Quem era a maioria na época? Quem estava com a razão? Era ele, não era Moisés, não era o Faraó, né? Todos os santos que serviram a Deus, era a maioria? Quando iam pregar o Evangelho. Mas quem estava com a razão? Então nós temos, gente, esse manual. Não permita jamais que alguém tire de vossas cabeças que isso aqui é um erro. Que isso aqui é certo, né? Que bote na sua cabeça que isso aqui é um erro. Não permita isso. Eles vão querer tentar abafar essa situação que nós estamos vivendo. Mas agora esse sínodo da Amazonas lá, mais uma reforma na igreja, totalmente contrária. E muitos vão aceitar. Uma boa parte vai aceitar. Porque já estão vivendo dessa forma mesmo, né? Querem a união aí consagrar o sacerdote, né? Casado. Mas na lei de Deus não é. Aí mas isso podia ser porque quando Jesus passou a Pedro, Pedro também era casado. Aí é uma outra história. É uma outra história. Quando eles vão se formar sacerdote, não é isso que está sendo ensinado. A não ser que seja agora, né? Mas ele veio para mudar. E nós não podemos aceitar essas mudanças. Então vamos, mesmo que seja uma minoria. Nós estávamos num estabelecimento, eu, a Aline, a Dirce, a mãe, e mais uma pessoa junto lá, sentado, conversando. E essa pessoa então puxou o assunto com a Aline, viu ela com a roupinha de consagrada, né? E ali começou uma conversa, até chegar ao ponto que ele disse que também, ele só não foi coroinha, mas ele participava de grupo de jovens aqui na Santa Inês. E participava de tudo na igreja, mas porque foi contrariado algumas vezes, não suportou, né, por causa da arrogância das autoridades acima dele, não suportou e mudou de religião. Daí a Aline disse: mas o meu pai também sofreu bastante. Quantas perseguições, mas não precisou mudar de religião. O superior dele, onde ele está, onde ele congrega, segundo ele, né, que é em outra repartição lá, também era católico. Também saiu porque foi expulso da igreja. Mas o profeta também não foi expulso aqui da igreja, que construiu, mas precisou mudar de religião. É isso que está acontecendo hoje, gente, esse fracasso na fé.
Não permitam que a fé fracasse desse jeito, esfrie dessa forma. Jesus diz: eu preciso de soldados do meu lado. Aqui tem uma outra mensagem que fala tudo sobre a batina, mas tudo, a mensagem inteirinha. Dia 5/6/2000, as vestes sacerdotais. Depois vocês leem em casa. Mas só um pedacinho ele fala assim, ó. Um soldado do exército se identifica com sua farda. O da marinha também. E o policial militar segue o mesmo. Só os que não seguem mais são os meus servidores. Esses não querem mais se identificar diante de mim. E aquele que quiser ir até o fim, me representando, é taxado como um desobediente, dentro da posição social eclesiástica. Então, a quem quer servir a Deus, ou entra nas normas deles, né, como eles querem, ou então é taxado, como é que está aqui? Um desobediente. Mas tem que obedecer a quem? As autoridades eclesiásticas ou a Deus? Aqui Jesus falou numa mensagem para o profeta perguntou, né, meu Deus, mas os sacerdotes, os bispos, os arcebispos, eles têm obediência, né? Devem obediência às autoridades. Então eles estão errados quando fazem aquilo que a autoridade deles está pedindo, e Jesus falou, deve obediência até que ponto? Até me desobedecer? Então tem que cuidar disso, né? Quando chega num ponto que está desobedecendo a Deus, aí não deve obediência a outro. Se você percebe que aquilo está errado, hoje estão mudando a casa de Deus em tudo. Você aceitaria mudar a sua casa? Que alguém de fora viesse e mudasse as normas da sua casa? Por que temos que aceitar mudar as normas da casa de Deus? Então nós temos que ser soldados fiéis para Deus. É disso que ele precisa. E aquele servidor, né, aquele sacerdote que não quer fazer o papel, o final dessa mensagem fala assim: tu, meu servidor, fazes ao contrário, não queres assumir. Procuras fugir de mim para não me representar como um soldado de Cristo. Tua veste que deixas de usá-la servirá de testemunho contra ti no dia do juízo final. Então Jesus é justo, é misericordioso, mas é justo. Tudo está escrito. Todas as leis dele estão feitas. Ele disse, eu não aceito que seja revogada. As leis foram feitas para serem cumpridas e não para serem mexidas. Depois vai servir de testemunho contra ti mesmo. Deixa de fazer aquilo que Jesus quer e depois vai prestar conta com ele. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.